Bom dia, gente. Alegria estar aqui de novo para mais uma manhã de reflexão. Ou quase noite, né? Quase uma noite de reflexão para dar no amanhecer de novo dia. Mas feliz que a gente está aqui. Vou dar alguns recadinhos muito práticos antes da gente começar, para que depois da meditação a gente possa simplesmente seguir com o nosso dia já num lugar mais conectado, mais alinhado. Nesse domingo, a gente tem mais um estudo do Mahabharata que a gente vai juntar, igual a gente fez no último domingo, com esse momento de reflexão, de oração, de alinhamento pessoal. Então, eu peço para que mesmo quem não é do portal, que queira estar, só reserve aproximadamente 2 horas depois desse período que a gente tem passado aqui em União, para esse estudo. Independente de trechos que você já tenha ouvido ou não, qualquer trecho do Mahabharata sempre traz algo para nós. Então, eu convido cada uma, para que a gente possa fazer uma imersão nesse período. E comento com vocês que eu sempre, secretamente, como a demanda do Vale da Rainha ela é muito intensa e dinâmica, nunca teve um planejamento da data de finalização. Isso, na verdade, sempre acontece, não é natural do Vale da Rainha, ou seja, ou dessa característica que sempre acontece, porque dentro do estudo das escrituras se flui muito com o campo, ou seja, com as perguntas, ou quando não existe pergunta, ou quando a gente tem mais disposição para o estudo ou menos disposição para o estudo. Então, nunca tem simplesmente uma data de finalização. Existe um fluxo que vai se cumprindo à medida que a gente basicamente vai estudando. E esse fluxo é chegar no final dessa escritura. Agora, em quanto tempo isso vai levar, depende dos momentos que a gente vive. Enfim, mas eu sempre me perguntei secretamente quando seria tudo isso. E parece que vai ser bem. Pode ser que o destino pregue a peça de colocar a última reflexão do Mahabharata junto com a finalização desse propósito que nós estamos aqui. Enfim, de qualquer forma, a gente vai continuar fluindo, seja nesse término ou além, e vocês sempre, ou seja, todas as pessoas, mesmo que não sejam no portal, quem quiser estar no portal é bem-vindo, mas mesmo quem não quiser estar, mas quiser terminar uma Mahabharata, é bem-vindo também. Sempre abro isso, sempre agradeço a generosidade, inclusive de quem está dentro do portal, por não se importar que cheguem pessoas que eventualmente ou não podem ou não querem, mas querem mergulhar naquele instante. O que a gente puder compartilhar da grandeza desses seres que vieram antes de nós só vai ajudar todo mundo. Então, de novo, domingo, nesse domingo de Páscoa, a gente também se debruça sobre esse trecho logo depois dessa oração, dessa reflexão, desse momento de meditação. Ontem eu comentei sobre 2 aspectos de vida prática, e um deles eu quis falar um pouquinho mais sobre saúde mental. Só que a gente já tinha passado algum tempo aqui pela manhã, e eu entendo que, embora a gente muitas vezes queira passar mais tempo em reflexões que são da vida espiritual e que trazem mais lucidez para a nossa vida cotidiana prática, muitas vezes, justamente nesse horário, a gente precisa se encaminhar no nosso dia. Então, eu vi que já tinha passado um bom tempo e não quis ir além. E a razão que eu quero colocar isso aqui também tem um pouco a ver com microagressões, também tem um pouco a ver com. Ontem, por casualidade, ou talvez não casualidade, por outros assuntos paralelos, eu sonhei com meu pai e lembrei que ele me falava algo. Eu vou costurar tudo isso aqui junto e deixar que esse próprio campo vá falando conosco de uma forma ou de outra, que eu tenho certeza que a gente se relaciona com isso, porque todo mundo vive dentro da própria cabecinha, dessa mente. Meu pai costumava sempre falar para mim: se você pensa que pode vencer, não é uma frase dele, é uma frase de Ford, na verdade. Se você pensa que pode vencer, se você pensa que pode perder, se você pensa ser um derrotado, uma derrotada, se você pensa ser uma vitoriosa, um vitorioso, você está certo, você está certa de qualquer uma das alternativas que você acredita. Ele apontava sempre para mim desse poder da mente que a gente tantas vezes deixa escapar. E a gente tantas e tantas vezes se torna vítima desse pensamento, como a gente se coloca aqui em reflexão
por diferentes perspectivas várias vezes durante essa jornada e toda vez que a gente estuda. Toda vez que a gente estuda o Oriente, em algum momento o Oriente vai apontar para dentro da gente e vai fazer a gente olhar para essa causa em relação ao que a gente vê no mundo. Isso sempre. Isso faz parte do alinhamento desses 21 dias para que a gente manifeste essa nova terra, que, como comentei, para o Vale da Rainha é algo muito específico. E em termos de consciência, é para cada um e para cada uma de nós e para cada um dos seres. Cada vez que a gente se corrige, cresce, a gente vai alinhando alguma coisa em nós para que essa realidade dessa nova terra compassiva, consciente, lúcida, cheia de serviço, de pessoas dispostas, possa se manifestar a nova terra ao nosso redor, nova terra consciencial. Então, dentro disso, a gente vê também o Tibete e, e é quase que impossível falar do estudo da mente sem falar do Tibete, sem falar da meditação, sem falar do budismo. No Tibete, se fala muito sobre esse olhar na mente numa potência muito... É um exemplo que comumente é dado no Tibete. Quando a gente pensa em uma comida que a gente gosta, independente da gente ter no comer algo que seja importante ou não para nós. Tem pessoas como eu que têm mais disposição para esse cenário e tem outras pessoas. Eu vejo o Vitor, por exemplo, eu sempre acho até divertido. Ele pode estar na frente de uma coisa que ele gosta muito. Quando aquilo que ele gosta muito já ele já comeu o suficiente em termos do que é o tamanho do estômago dele, ele fala, ai, não, eu tô cheio, já comi, obrigado. E eu penso, eu falo, que incrível, eu vou comer até acabar, por isso que eu tenho que ter muita consciência para comer. Então, enfim, são formas diferentes da gente ver, mas vocês vão entender onde é o ponto desse exemplo, que é muito prático, muito simples, e traz muita sabedoria ao mesmo tempo do Tibete. Eles dizem para nós que quando a gente pensa em uma comida que a gente gosta muito e começa a se desenvolver em cima daquilo, então não é simplesmente, nossa, eu tô com vontade de comer um. Você começa a desenvolver aquilo, a textura daquilo, aonde vende aquilo, a sensação que você tem. Nossa, aquele cheirinho quando sai pão fresco, por exemplo, que já é pão fresco do forno, que a gente sente o cheiro, daí a gente lembra da textura, e daí a gente começa a lembrar, nossa, mas com um cafezinho, para quem gosta de café, e a gente vai desenvolver. E quando a gente percebe, a gente está salivando. Vocês concordam? Agora, olha só que interessante, a gente salivou não em cima do pão que saiu do forno na nossa frente. A gente salivou em cima do quê? De um pensamento. Então, é muito simples o que o Tibete fala para nós, mas mesmo assim carrega uma sabedoria profunda. E, ao mesmo tempo, a gente pode usar para isso, essa reflexão, para pensar nessa nova terra, mas pensar também nessa antiga terra, coisas que a gente está manifestando simplesmente em cima do que a gente pensa. E sem parar para pensar a respeito disso. Simplesmente seguindo. Então, se eu penso certas coisas que eu me envergonho de falar sobre mim mesma, eu continuo pensando tudo isso sem colocar esses pensamentos em um lugar que eu diga, você não deve agir assim. E aí entra todo um processo de purificação, que a gente também já comentou, que obviamente a gente quer deter a ação que vem do pensamento. Mas, por vezes, a gente vai conseguir, aos poucos, a gente vai conseguir deter o pensamento em si. Então, a gente já sabe que pode deter a ação. Eu acho que todo mundo aqui já está num ponto que entendeu, por mais passional que alguns de nós sejamos, a gente já entendeu que se vem um pensamento frente a uma injustiça, da gente agredir alguém para ser justo, a gente já está fora, mesmo que venha, a gente fala, não, isso não é certo. E vai se deter. A gente chega num ponto onde o próprio pensamento é detido, onde com o tempo não se pensa mais em agredir, mas isso não depende de um pensamento, porque não dá para um pensamento falar para o outro como pensar certo. É o pensador que fala isso. E a gente precisa de muita calma e respiração para falar desse tópico, porque o tópico em si, como ele usa palavras às vezes iguais, mas em contextos diferentes, se a gente perde a atenção,
O que a gente está tentando dizer se perde, acompanham? Então, quando a gente fala de um pensamento para o outro, de prestar atenção nisso, é uma purificação da mente para que aqueles pensamentos não aconteçam mais. Como a gente não está atentamente e a gente vai atento ao que está do lado de fora, geralmente, quando a gente percebe, já aconteceu algo conosco que nos pôs absolutamente, não triste, numa sensação de tristeza, mas numa tristeza que é quase um comportamento. Como que o comportamento da tristeza manifesta? Por exemplo, como derrota. Por exemplo, como eu não quero lutar, já perdi tudo. E a partir daí, como a gente viu ontem também, que a tristeza é algo tamássico, tamas, daqueles gunas que rapidamente a gente falou, como ela é tamássica, ela é lenta, ela é letárgica. Então também eu começo a me ver paralisado. Quem tem um amigo triste ou quem já foi convidado durante uma tristeza por um amigo, por uma amiga para sair? A gente quer sair quando a gente tá triste, gente? Não, pelo amor de Deus, não quero sair nem pra cozinha, me deixa embaixo da cama. Porque a tristeza tem essa característica tamássica. Só que outra vez, quando a gente percebe tudo isso a partir de pensamento, geralmente isso já manifestou num nível que a nossa vida cotidiana e a nossa missão, a missão que a gente serve, como também a gente já comentou, algo maior que nós que a gente serve, fica comprometido. E tudo isso vira a famosa bola de neve, onde vai se juntando mais, mais e mais, porque eu não quero, eu me sinto triste, eu não quero me mover. A partir da que eu não me movo, eu não sirvo mais o propósito que eu acredito. Quando eu não sirvo mais o propósito que eu acredito, eu me frustro. Nessa frustração inteira, aí eu já não tenho ânimo de sair, já parece tudo tão grande que eu não vou conseguir lutar. Tudo isso vai acontecendo silenciosamente, porque são microagressões que a gente se faz, ou que o outro faz para nós numa relação tóxica, que a gente se permite do outro. E às vezes essa relação tóxica está mesmo dentro do serviço, porque as coisas se desequilibram. Quem está constantemente um protetor de mestre cachorrinho, que consegue um adotante. Glória a Deus, conseguiu um adotante para o mestre cachorrinho. É assim, a verdade é essa. Eles saem na rua, debaixo do viaduto tem uma ninhada. Ele vira o mestre gatinho, tá lá, que, nossa, glória a Deus, com adoção responsável. Vai lá, debaixo do viaduto, ninhada. Então, às vezes, a própria condição de serviço é tóxica e são microagressões que vão acontecendo com a gente e que, com a gente, cada um de nós, cada uma de nós, não é só o protetor, contextualiza isso para a tua vida. Só que são microagressões. O que significa uma microagressão? Quando um amigo, uma amiga, uma pessoa faz algo com a gente muito bruto, por exemplo, alguém mente pra gente, alguém que a gente confia, mente, engana a gente. Quando, eventualmente, imagina isso até fisicamente, alguém dá um tapa na nossa cara, suponha que. Quando é alguma coisa muito bruta, vocês concordam que imediatamente a gente fala, opa, 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 alto lá, aqui não se faz isso. Isso aqui não é casa de ninguém, não. Isso aqui você não me trata assim, você não faz isso comigo. Quando é uma coisa muito bruta, a gente manifesta imediatamente algo que diga, olha, essa relação não pode continuar desse jeito. Talvez por razões outras, talvez a gente fique até chocado que a pessoa fez aquilo, a gente não consiga falar na hora, mas é fato que aquilo é identificado imediatamente, vocês concordam? Mesmo que a ação demore um pouco, ela é identificada imediatamente. A microagressão que a gente sofre no cotidiano, no contexto que cada um se colocar, pensem a respeito disso, isso não vem com essa mesma reação de tá alto lá, porque são microagressões. Como se fosse um pequeno corte, um pequeno cortinho, um arranhão, um arranhão. Só que esse arranhão, ele se repete várias vezes no dia, durante vários dias, vários meses, vários anos. E sem que a gente perceba, a gente está sangrando por aqueles arranhões. A gente fica em carne viva. Só que como são microagressões, microlesões, a gente suporta. E esse suportar faz com que a gente não desista, não se posicione, não perceba
o que aquilo está fazendo, muitas vezes, não nesse corpo físico, mas nesse corpo mental e nesse corpo emocional. E aí, quando tu descobre-se a respeito disso, quando essa microlesão vira alguma coisa realmente substancial, ela já influenciou o jeito que a gente pensa, já influenciou como a gente se sente, já influenciou o que a gente faz. E aí a gente precisa de um resgate imenso, de uma força de vontade tremenda para sair daquele lugar. Porque geralmente, dentro dessa tristeza, dentro dessa depressão, tudo fica tão cinza, fica num lugar que tudo é da mesma cor, não tem mais brilho. Se é branco, tudo fica branco e não tem contraste, não vê beleza, tudo parece a mesma coisa de novo. Então, se a gente não olha para isso, e aqui a gente pode ter vários insights, por exemplo, aquele amigo que você costumava falar, aquela amiga, e hoje com rede social, todo mundo posta alguma coisa, ou não posta alguma coisa. Teve uma mudança de comportamento em alguém no teu círculo? Pelo amor da deusa, por compaixão, olha para essa pessoa. Está acontecendo alguma coisa com ela? Alguém que você costumava ter o contato, WhatsApp, manda bom dia todo dia, sumiu. Está acontecendo alguma coisa com aquela pessoa? Essa pessoa ela pode estar dentro desse círculo de microlesões e a gente, de alguma maneira, é responsável por quem está, é responsável por oferecer a mão para quem está ao lado. É óbvio que cada um só é responsável por si mesmo. Mas, por amor, a gente precisa aprender a praticar essa compaixão do nosso lado, porque as microlesões estão acontecendo para cada um e para cada uma de nós. E como elas são, de novo, micro, elas vão afetando a nossa saúde mental de uma tal forma que, se esperar para que a gente realize, pode ser que o tratamento para isso, ou melhor, pode ser que não exista cura mais para isso. A cura sempre é possível a nível de milagre, mas às vezes ela não é possível mais a nível lógico, e daí fica só tratamento. Faz sentido? Muitas vezes não existe cura, só tratamento. Inclusive, a medicina hoje se baseia nisso, né? Ela não acredita em cura, ela quer que a gente acredite que não tem cura para nada, né? Só tem tratamento, né? A gente vira aquele baita cliente, não se cura nada e a gente está se tratando o tempo todo. Então, tem que tomar cuidado com tudo isso. Só que todos esses são aspectos muito sutis que vão no dia a dia e até dentro de uma sociedade embasada nesse tipo de engano. E que a gente vai simplesmente vivendo. E no topo de tudo isso está todo mundo muito ocupado. Nunca a gente esteve tão ocupado na história da nossa humanidade, perdendo tempo. Nunca se teve tanta ocupação para perder tempo. Porque as coisas realmente importantes, essas parece que ficam para depois. Então, dentro de toda essa trajetória aqui, em trechos que a gente vem costurando nessa reflexão, nessa união. Quando se aplica para o outro, de novo, presta atenção, está acontecendo alguma coisa com alguém, a gente pode ajudar alguém com uma ligação, com uma notificação, hoje tem várias formas, a gente não pega mais o telefone e liga para a pessoa, mas tem várias formas da gente, sem ser invasivo, checar o que está acontecendo com o irmão, com a irmã que está ao lado, que pode estar sofrendo algum tipo de microlesão que ela mesma chegou, essa pessoa chegou num ponto onde ela precisa que alguém jogue uma boia para ela. E da mesma forma, você olhar para você, eu olhar para mim e perceber quando algo está se tornando tão grande que eu preciso pedir para alguém jogar a boia para mim. Porque se eu não pedir, vão encontrar o meu corpo estirado, boiando nesse vasto oceano que a vida é. Então, prestem atenção aonde está a fé, o que está que a gente observe o pensamento. Observar o pensamento não é só pensar, falar, parar e falar, nossa, minha cabeça não para. Quero ir para o topo de uma montanha. A gente uma fala que não adianta nada, que a gente leva a cabeça da gente para o topo da montanha. Todo mundo sabe disso. Fala, não, ai, graças a Deus eu vou viajar nesse feriado, vai ser incrível. 4 dias, bendita Igreja Católica. Maravilha, 4 dias de feriado. Que paz. Aí o que vai junto com você? O raio da cabeça vai junto. O raio da cabeça não tira feriado. Então, para o feriado da cabeça, precisa cuidar da cabeça todo dia. E isso significa a gente fazer compromissos com a gente a nível cotidiano. A nível cotidiano. Então, como que a gente vai levantar? Como a gente tem se levantado nesses últimos dias? Como a gente vai se deitar? Então, reservar um tempo de higiene do sono, para que a gente possa entrar em contato no nosso sono com algo maior que a gente, reestruturar o nosso espírito, relembrar.
relembrar a razão que a gente veio, daí a gente relembrando o tamanho do que a gente aspirou, da missão que a gente assinou, fica um pouco mais fácil ir de encontro com as lutas em vez de fugir delas, mesmo dentro de nós. O fato é que a saúde mental, o estudo da mente, manter a mente positiva. Buda não falou, observe sua saúde mental. Buda falou, mantenha a mente positiva. Porque de outra forma, a mente saindo do positivismo, e isso não tem nada a ver com contentamento vazio. Nada a ver com isso. Isso tem simplesmente a ver com você continuar mantendo o mínimo de fé e de esperança que a vida vai se desdobrar numa justiça divina. Que a vida vai se desdobrar dentro de algo que equipara, que invoca o poder do alto. A mente precisa estar nesse lugar. Ou então a gente fica perturbado por nós mesmos. Nós nos tornamos perturbadas por nós mesmas. Só que para isso precisa olhar. E outra vez, não é simplesmente olhar e falar, minha mente não para. Não é, é olhar como se pensa. É olhar da onde vem. Ou seja, os nossos pensamentos são reativos em função de traumas que vivemos. É óbvio que o que a gente vive influencia a gente. Mas a gente simplesmente, porque a gente sofreu uma vez, achar que toda vez que a gente encontrar com uma pessoa nova na nossa vida vai causar sofrimento, a gente está preso no passado. Se a gente escutou falar de um mestre que foi, enfim, que não era mestre, era um falso profeta, e daí a gente diz, por isso que eu não acredito em mestre nenhum, por isso que eu só vou no meu mestre interior. Parabéns, tem um mestre interior, sim. Só que o mestre interior, para ele ser confundido com o ego, é um segundo. Por isso que a gente tem que ter a humildade e o bom karma de chegar em um professor, em uma pessoa esclarecida. Em uma pessoa esclarecida que possa olhar para a gente sinceramente com compaixão e misericórdia, zero julgamento. E colocar para nós reflexões a partir do que se enxerga, não do que esse professor é, mas de quem nós somos. Para que a gente possa ser orientado. A mente da gente sem observação, ela é, e isso foi uma visão dentro de uma cerimônia, e de uma forma também que eu sempre fico quase que horrorizada com a misericórdia dos espíritos, usando de tudo que a gente conhece para mostrar para a gente o que eles estão tentando ensinar. É quase um horror no contexto de, nossa, é uma misericórdia, essa compaixão destemida que o budismo fala. Vocês vão entender o que eu estou falando. Vocês conhecem o jogo Tetris? Um joguinho que fica caindo nos bloquinhos? E aí você vai encaixando os bloquinhos. E quando esses bloquinhos não encaixam, vai subir numa linha. E basicamente, se a gente não conseguir encaixar, isso vai subindo tanto que daqui a pouco não tem mais espaço. Então, imagina que um espírito muito compassivo e misericordioso fala para você que esses que vão formando as linhas são os pensamentos que a gente não conseguiu lidar, as microagressões que a gente sofreu e que a gente não conseguiu curar. E que elas vão subindo, subindo, elas vão diminuindo o espaço que a mente tem de vazio. E o espaço que a mente tem de vazio é uma coisa muito interessante, porque é como o céu. O céu é amplamente, é inclusive uma das razões que eles dizem que Krishna, por exemplo, tem essa cor, para lembrar a gente do céu, do infinito. Para a imagem do espaço que cria tudo, que abraça tudo. Quando a gente perde espaço, aqui a gente fala muito sobre criar espaço interior. Quando a gente está numa prática de yoga, de hatha yoga física, a gente está criando espaço no corpo físico. O corpo físico ele não pode ser negligenciado e a gente precisa tirar uma falsa crença limitante que ele é uma prisão, ele é um lugar de libertação. Quando o corpo físico, quando a gente precisa se conduzir na vida, sabe quando alguém fala alguma coisa importante para a gente? Não é simplesmente, a gente tem o mesmo ouvido sempre. Ou a gente precisa falar, só um minutinho, eu vou abrir o meu ouvido. Não, o ouvido está lá. O que precisa mudar é a atenção, o raio da mente, de novo, que sai pela porta. Quando a gente está escutando realmente com atenção, a postura do nosso corpo físico muda. E geralmente a gente procura um lugar de coluna ereta. Se já estiver em um lugar que está numa roda de amigos, por exemplo, daí está todo mundo falando, daí alguém fala uma coisa interessante, você se apruma, você se arruma. E da mesma forma, quando você vai falar uma coisa importante, você também não se arruma.
Não tem um jeito de se conduzir diferente. Então, o corpo físico não pode ser ignorado da trajetória. Fecha parênteses. E a gente pode falar de corpo físico numa outra circunstância. O ponto é que com menos espaço, seja no corpo físico, seja no corpo mental, seja no corpo emocional, esse joguinho Tetris, a gente acaba sendo vencido pela mente. A gente acaba sendo vencido e vencida por tudo isso que a gente não cuidou, porque outra vez foram pequenas agressões no dia a dia. E aí, aonde a gente vai ver isso? Num momento onde a vida já tem um outro ritmo. Ontem com o Vitor eu fazer uma reflexão que, vendo a vida passar e andar, parece que no final da vida, quando a gente não é surpreendido por um acidente, a vida coloca a gente sentado. Parece que para pensar, parece que para manter aquela coluna ereta e falar assim, fica com você agora. Porque questões de mobilidade acontecem, questões variadas que previnem a gente de sair sozinho na rua e de ter atividades mil que a gente correu durante a conta, e a gente simplesmente sem a autonomia que a gente tinha antes, e é obrigado a aceitar ajuda e a lidar com o que tem dentro da gente. Muitas vezes o espaço é tão pequeno, porque a gente não cultivou, porque a gente não se venceu, que aí a gente se vê sobrecarregado e sobrecarregado. Sem esse espaço, é difícil a gente sonhar com a nova terra da consciência que vai chegar. Porque a gente se permitiu ser tão ferido que nesse momento, em vez de resgatar outros, de amparar o resgate de outros seres, não mestres animais, outros seres, a gente simplesmente precisa de resgate. Então eu peço aqui e imploro, dentro da tônica de ontem, de que o mundo precisa de você. Quando a gente fala cuidar, tem alimentação, tem o sono, tem tudo, tem a tua mente. Cuida da tua mente. O que você precisa fazer para que essa mente tenha espaço? E lembra que isso não é um luxo. Isso não é para quando a gente tiver o saldo que a gente quer ter na conta para fazer as coisas que a gente quer fazer para os outros. Isso não significa que a gente vai ter isso quando for quando mudar de país, quando perder peso, ganhar peso. Não, isso é agora. Agora, independente de qualquer condição em volta da gente. O que que você precisa incluir no teu dia para cuidar da tua saúde mental? Não é incluir nos teus 6 meses, não é por semestre, no teu dia. Então você vai rezar mais, você vai silenciar, vai parar em silêncio, respirando fundo, 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde. Você vai escutar mantras. Você vai se retirar na natureza. Patrícia, eu vivo em São Paulo, não tem natureza aqui. Você vai, então, ter plantas ao teu redor. Você vai num parque. Você vai... Agora, precisa entender que o que essa mente, aonde ela está deliberadamente caminhando, sem qualquer vigilância, é como se você estivesse dando para os teus pensamentos facas. Facas que estão do teu lado de dentro. Estão do lado de fora. Podem chegar do lado de fora. Porque às vezes isso fica tão grande dentro da gente que a gente não consegue mais deter e aí começa a causar um estardalhaço fora. A gente não quer causar estardalhaço nem do lado de fora nem do lado de dentro. E para ajudar do lado de fora precisa cuidar. Então a pergunta que eu faço para você hoje, o que é que você precisa fazer para cuidar da sua mente? Para se manter positivo, se manter acreditando. Sabe quando a gente às vezes fala de alguma coisa que pode ser muito boa para alguém que a mente já virou uma vítima dos pensamentos negativos pessoal? Imagina que isso vai acontecer. Não, não precisa de muito. Hoje a situação atual do mundo vai acabar tudo. Não, nem adianta mais nada, vai acabar tudo. Não é isso que as pessoas falam? Você já, a mente já foi consumida num lugar que já não adianta mais voltar. E se a gente pensar assim, não adianta mesmo. Porque a gente já entregou. E se quem consegue ver esse novo mundo chegando, quem conseguiria ver isso, desistiu, é muito difícil que quem está lá no auge da ilusão vá despertar de um dia para outro. Pode ser que aconteça, tomara que aconteça, mas vai precisar ter gente edificando isso. E gente que eu digo são mentes. Mentes, porque essas pessoas que estão absolutamente inconscientes e perdidas no egoísmo, elas não estão conseguindo ver os ensinamentos do mestre animal, elas não estão conseguindo receber da mãe natureza, elas não estão conseguindo. Então, elas precisam de seres humanos dando exemplo perto, e o teu exemplo é muito importante. Então, pelo amor de Deus, você se cuida. Olha para esse pensamento, para essa mente, e quando você observar a mente, observa não só a quantidade de pensamentos, mas a
qualidade. A observação da mente não é só quantitativa, ela é qualitativa também. A gente precisa entender qual é a regência da nossa mente dentro desses gunas que a gente falou, aonde existe a regência? No tamássico, no satívico, no rajássico, então a gente é mais letárgico, a gente é passional, o passional que é que pega fogo, a gente consegue trazer algum equilíbrio, a gente percebe os momentos onde a mente da gente é mais equânime, então geralmente a gente percebe que na natureza a gente tem mais equanimidade na mente, então a gente precisa estar mais banhado de natureza. Às vezes a gente tem mais inspiração com água correndo. Então é muito comum pessoas que vão tomar banho e encontram soluções de problemas. Elas tomam banho e elas voltam melhores do banho. Água correndo, lavando de cima para baixo, descarregando na terra. Então, tudo isso porque a gente perdeu a relação com a natureza. Antes a gente falava, vou na cachoeira. Hoje, meu bem, a gente tem que fazer o que a gente consegue no chuveiro. E a força da natureza é tamanha que o que está acontecendo ainda assim invoca tudo isso, como se fosse quase uma caricatura de algo. E hoje o desespero, mesmo espiritual, é óbvio que o mundo espiritual não se desespera, mas dentro de um contexto de falar, a gente precisa dar para eles o que der certo para fazer, porque senão vai todo mundo se perder. Então, aonde tem, você vai cozinhar e se transmuta coisas, ou seja, você precisa arrumar a tua vida e daí você se vê arrumando a casa durante 36 horas. Entende? Coisas vão acontecendo para colocar. Mas o que que você precisa fazer? Praticamente. Não se deixa comprometer. É muito mais fácil a gente evitar o tombo do que se levantar. Se caiu, não tem problema nenhum. A gente vai ser levantado na fé e na humildade. Mas se a gente puder evitar cair, cair menos, cair por razões diferentes, melhor. Então, o que é que você pode fazer hoje, agora, para continuar o teu caminho espiritual, aonde você esteja firmado e firmada em algo maior, aonde o que o mundo te quebra diariamente, nos quebra diariamente, porque ninguém aqui está fugindo da realidade, a realidade está dura e bruta. Ainda assim a gente se levanta, se refaz e segue. O que é que você precisa? Você precisa ir para a natureza? Você precisa rezar embaixo da água do chuveiro? Você precisa entrar em contato com essa organização em volta de você? Você precisa de silêncio. O silêncio cria espaço. O que você precisa? E o que você precisa, eu peço aqui implorando, em nome dos que você representa, defende e protege. Faça. Coluna ereta. Respirando profundo. Em cada respiração, encontrando caminho para a própria mente. A mente é regida pelo ar. Os sopros vitais no universo são alguns. No corpo físico, eles também se movimentam de forma diferente. Tudo isso precisa ser estudado. Sábios deixaram um caminho para nós. A respiração é muito maior que simplesmente oxigênio. A respiração é alento, é sopro vital. E sendo a respiração um vento, e um vento que rege a própria mente. Se você não é capaz de controlar a sua mente, como não somos, exceção de realizados, pessoas realizadas, domina a tua respiração. Se a observação da mente ainda é distante e difícil, observa a tua respiração. Aonde a tua respiração se detém, ali existe uma dificuldade. Se a tua respiração se detém no encontro com alguém, veja o que esse alguém representa para você. A dificuldade que está ali. Às vezes é a dificuldade em confiar, porque existe uma intuição dizendo que aquela pessoa pode te ferir.
Não julgue a pessoa, mas não desacredite do que você sente, do que a tua respiração te revela. Por outras vezes, você chegará em lugares onde a tua respiração se solta, onde você relaxa. Observe a tua respiração e observe o efeito da tua respiração nos teus pensamentos. Portanto, cultiva o hábito de respirar profundo. A respiração profunda deve expandir a caixa torácica e deve manter os ombros relaxados, especialmente na inspiração. E deve manter o meio do corpo firme, especialmente na expiração. Não existe tensão, nem existe o colapso do corpo, seja na inspiração ou na expiração. A tua mente consegue ser regente, ser regida pelos teus pensamentos. A tua mente consegue ter a regência dos ventos da tua respiração para que os pensamentos mudem. A regência da tua mente está na tua consciência. Conscientiza a tua respiração. Tira o poder da mente. A mente precisa se curvar aos mistérios do coração. A mente precisa ser uma servidora do que os propósitos do coração ditam para a realização nesse mundo. Quando a mente adoece, o propósito se compromete. Quando a mente adoece, o corpo é convidado à somatização. Nessas respirações profundas, ao teu redor, realiza que existem pessoas que comprometeram a própria mente. Talvez essas pessoas tenham comprometido a própria mente com um sistema de crenças embasado em egoísmo e em ignorância. Respira profundo. Para você se lembrar que essas pessoas adoeceram em lugares invisíveis para muitos de nós, e às vezes até para elas mesmas. E dessa forma, acolhe essas pessoas no teu coração. Nós não julgamos pessoas que adoeceram, nós acolhemos. Quando as pessoas adoecem com uma mente egoísta, adoecem nas ações, no estilo de vida, elas tendem a ser julgadas. É preciso que cada servidor e que cada servidora se recorde que está frente a frente com uma mente que desenvolveu uma doença invisível. E isso fará com que o servidor e a servidora não mais se irrite, não mais permita até raiva, frustração, ódio por aquela pessoa. E transforme tudo isso no poder da compaixão, na lembrança de que a mente adoeceu. E quando encontramos a doença instalada em alguém, somos capazes de imediatamente sentir compaixão.
Cultiva essa consciência em você. Uma das doenças da mente é a confusão. Persevera na lucidez para ter paciência com o que está em volta de você. Procure enxergar com clareza, para que haja sempre compaixão, acolhimento e respirações profundas. A respiração profunda que marca o ritmo também para a respiração do outro. Da mesma maneira que as células no nosso corpo se comunicam, existe uma interdependência da respiração, do prana, da vitalidade, esse oxigênio no sangue. As células do nosso corpo se comunicam com células de outros corpos. As células de corpos outros se comunicam conosco. É imprescindível criar espaço interior para que se realize toda essa conversa e se possa sentir, mesmo que nada tenha sido dito. Sentir a verdade, conhecer a verdade, ainda que recortes dela pelo que se sente. Ampliar a duração, prolongar a inspiração e a expiração. Cria esse espaço interior em nós, que é comunicado a quem está perto de nós. Os nossos ritmos se influenciam. E quando estamos juntos, juntas, os nossos ritmos diferentes se harmonizam. Um mestre cavalo que tem um batimento cardíaco muito baixo acalma o ser humano. Um grande terapeuta. A gente pode imaginar a presença de um mestre cavalo conosco, acalmando o nosso coração. A gente pode invocar a misericórdia de um mestre cavalo, para que ao chegar perto de alguém, as nossas células se comuniquem, para que o outro se acalme. E que bendita missão essa que pode usar você para acalmar um irmão e uma irmã, desde que você seja capaz de acalmar si próprio e si própria, através das suas respirações. Essa é a jornada do herói, tendo vencido a própria luta. Volta e ensina o que você aprendeu. Ensina na humildade que não há entre nós quem possa carregar um ensinamento próprio. Ensina com a humildade que o ensinamento é dado através de nós. Torna-te, portanto,
um canal fidedigno do silêncio que fala, da graça que cura, da bênção que desce. E invoca tudo isso. Nem sempre em sânscrito, nem sempre em hebraico, nem sempre com palavras. Invoca tudo isso no silêncio sagrado das tuas profundas respirações. Invoca tudo isso na linguagem do teu corpo. Invoca tudo isso mantendo a sua mente espaçosa o suficiente para que nela possa entrar o infinito. E como o infinito entra em algo finito, como a mente, como matéria-prima, como todo o oceano cabe dentro de uma única gota. E que no momento que a gota realiza isso, só existe água, só existe consciência. Navega na consciência através das tuas respirações. Navegue com a entrega de que, se você verdadeiramente se entregar para as tuas respirações, para o propósito de criar espaço para acomodar o mistério divino em você, percebe que com o tempo que não é linear, com o tempo da graça que chega no momento certo, em tempo não é mais cada um, cada uma pensando os seus pensamentos, e sim a consciência pensando os teus pensamentos. Como o sábio que ao acordar não sabe se sonhou ou se foi sonhado. Desperta para despertar, escuta. E para ouvir, respira. Para sentir, respira. Para entender, respira. Para se lembrar, respira. Para cuidar da tua mente, respira. Para cuidar da mente dos que estão perto de você, respira. Para ser um veículo de compreensão, de paz, de amor, respira. Até que a vida respire você. Por alguns minutos, respira essa consciência. E de novo permita que a consciência respire você.
Respira recordando que você é capaz de vencer a tua mente. E quando essa vitória acontecer, foi a consciência que venceu. Permita que a consciência, a vida, o bem vença através de você. É no comando de São Miguel essa vitória acontecer. E respira, invocando através da tua respiração sempre a presença daqueles que podem te auxiliar. Sejam espíritos, seres espirituais ou espíritos encarnados que representam esse poder. Não importa de que espécie, de que reino. É no comando de São Miguel essa vitória acontecer. E respira, invocando a tua vitória sobre os desequilíbrios da mente, do corpo físico, do espiritual. Invoca os que podem te ajudar na tua vitória. E invoca as ferramentas para isso, para essa mesma vitória, como a tua respiração. E sente, através da invocação, a presença do poder do mistério, aqui e agora. É no comando de São Miguel essa vitória acontecer. Traz a presença. Chama a vitória. Cada um e cada uma sabe das lutas que existem em si. E é preciso vencê-las, uma respiração por vez. É no comando de São Miguel essa vitória acontecer. É no comando de São Miguel essa vitória acontecer. Tudo que não reflete Deus, aqui não vai mais se estender. É no comando de São Miguel essa vitória acontecer. Tudo que não reflete Deus, aqui não vai mais se estender. É no comando de São Miguel essa vitória acontecer. Tudo que não reflete Deus, aqui não vai mais se estender. Que a presença divina esteja sempre na mente de cada uma e de cada um. Que a consciência se eleve cada vez mais. E que elevada se prove na ação.
e na capacidade de invocar, de sentir o amor, a destemida compaixão no enfrentamento da adversidade e na perseverança das ações necessárias para que o plano divino esteja sempre manifesto aqui e agora, através das mãos que servem esse mesmo plano, as tuas. Que você não se esqueça, que você sempre se lembre. É pelas tuas mãos, pelos teus pensamentos, pelas tuas palavras, que o céu desce à terra. Namastê. Abrindo os olhos, muito agradecida. Voltamos amanhã, feliz por essa partilha e por esse momento, e por conhecer e estar com cada um, cada uma de vocês. Beijos.